facilidade depois. Então, nós vamos fazer a nossa prece para darmos início à nossa reunião de hoje. Que todos sejam muito bem acolhidos por aqui. Que seja uma noite, mais uma vez, proveitosa para o nosso crescimento e além daquilo que vamos ter em proveito pessoal de esclarecimentos sobre o tema amplo da mediunidade, que nós, uma vez elevando os nossos espíritos, os nossos pensamentos, o nosso coração a Deus e a Jesus, em gratidão, mas também buscando deles a assistência, os benefícios para todos que participemos direto ou indiretamente deste nosso encontro, iniciando esse mês tão lindo que é o mês de setembro. Que nós possamos estar como que desde o início, doando um pouquinho de nós mesmos, daquilo que é invisível aos olhos, mas quanto ao qual nós todos podemos ajudar, pensando no fluido vital, pensando nas elevações e questões ligadas a sentimentos, ideias, ideais, a espiritualidade amiga que nos dá a cobertura, a direção, entre Bezerra e Eurípides, Francisco Thyssen, Dona Ivone e tantos outros, que nós já possamos estar a postos contribuindo com todo um trabalho de assistência aos sofredores na nossa vizinhança ou pelo mundo inteiro. E nós vamos, então, carinhosamente, assim, cheios de gratidão por mais uma oportunidade de estudo, de encontro. Nós, então, podemos dar início ao nosso estudo da noite, que hoje será feito de uma maneira um pouquinho diferente, com perguntas e respostas. Muito obrigado, amigos espirituais, amigos de todos, amigos da causa que todos nós abraçamos. E desse modo nós vamos dando início ao nosso estudo da mediunidade. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos, então, seguindo adiante. Vocês podem agora deixar as janelas abertas. Quem quiser ficar escondidinho, fique. Mas quem desejar, fique à vontade para se deixar ver pelos demais. Só cuidem a questão dos microfones, para que só fiquem abertos quando cada um fizer as suas colocações, tá bom? Já agradecendo a todos vocês desde logo. Eu queria apenas apresentar antes para vocês a Dácia. Ela está ali dando tchau, acenando com a mãozinha. Ela mora em Brasília, é espírita há muitos anos, a família toda, o esposo também, e ela está vindo e participando hoje pela primeira vez. Que nós todos possamos acolhê-la
como acolhemos sempre uns aos outros com o mesmo carinho de sempre, tá bem? Sinta-se muito bem-vinda aqui, Dácia. Aos poucos você vai conhecer o pessoal, tá bom? Então, eu estou vendo aqui a Solange, ela já levantou a mãozinha eletronicamente. Então, com a palavra, Solange, por favor. Oi, a minha dúvida é mais da última aula mesmo, sobre o desencarne, né? Que ali explica que espíritos, né, vão fazendo desligamento de acordo, né, tem uma sequência, né, para desligar o espírito do corpo físico. E a minha dúvida é a seguinte, é depois que eles desligam, porque a gente vê assim, guerras, acidentes, e eu não sei como é que se isso é feito de uma maneira diferente, depende da situação, né? Aí depois que desliga, esses espíritos ficam totalmente soltos, tem amparadores, como é que isso se dá, né? Porque a gente lê muito livro, o livro tem sempre amparadores que vão lá, recolhem, né? Levam para hospitais ou colônias, e a gente sabe que não é bem assim, né? Quer dizer, o que difere? Como é que se é que você leu em algum lugar, sabe? Porque também nem a gente não morreu, não morreu de novo para saber como é que é, né? Mas é uma dúvida, né? A gente sabe que alguns são amparados, né? Outros não são, quando são desligados, né? Como é que ocorre isso? Porque na lição não explicou muito, explicou o desligamento, mas não explicou depois, né? Como é que é isso? Eu acho que é a próxima coisa, né? Nem sei. Próxima aula, talvez seja, não sei. Não, não é. A próxima é sobre espíritos errantes. E aí nós já vamos ver outras questões. Mas, Solange, a tua pergunta, ela é muito pertinente mesmo, porque você já viu tantas coisas nas reuniões mediúnicas Exato. em que estávamos todos juntos, né? Então, assim, ó, nós lembramos uma coisa simples, que é a diversidade de circunstâncias que variam do ponto de vista moral, do ponto de vista humano, entre as pessoas que vivem encarnadas no planeta Terra. Então, essa diversidade se refere a progresso espiritual maior ou menor realizado por cada um. E a desencarnação, ela depende muito disto. E nós nos lembramos que existem guerras, que existem ações violentas em guerras urbanas pelo feminicídio, o infanticídio, as ações policiais, as ações de milicianos, especialmente no Brasil, mas não só, a questão do suicídio, a questão do aborto provocado. Tudo isso é um conjunto enorme de casos individuais, pessoais, de desencarnações em moldes diferentes. Então, tudo vai depender, às vezes, no mesmo episódio, por exemplo, a queda de um avião. Queda de um avião comercial, em geral, significa a morte de todos, da tripulação e os passageiros. E aí, é claro que, em média, as limitações humanas fazem com que, na maioria das vezes, haja um desligamento súbito, traumático, doloroso, penoso para cada um. Agora, como que, após esse politrauma, por causa da queda de uma aeronave, gerando a morte de todo mundo, como que cada um vai viver os primeiros momentos durante e logo após a desencarnação, é algo muito variável, portanto, mas, em média, é tudo muito limitado. E não existe necessariamente, pelo que até você já viu na prática,
um socorro imediato de todos os que acabaram de abandonar o corpo físico por uma questão de um acidente tão grave. Por que isto? Porque as pessoas, por exemplo, elas têm um grande apego ao corpo, porque têm um grande apego a esse instrumento que serviu ao longo de décadas ou anos, no caso de jovens ou crianças, não é? No sentido de quererem estar perto do corpo, quererem voltar a viver como antes, tendo uma noção melhor ou nem tanto da sua própria situação. Por isso que é muito comum, após acidentes, naufrágios, por exemplo, os próprios dramas das guerras atuais ou antigas, às vezes, quantos nós ainda vamos encontrar que morreram, desencarnaram numa epidemia de gripe espanhola ou de uma peste bubônica num período medieval da Europa, por incrível que pareça. Então, por mais que haja como que espíritos dedicados em grande número a procurarem como que ajudar todos os que possam ser ajudados logo o quanto antes, isto não tem sido possível. Por quê? Por causa da disparidade entre tantas e tantas vítimas de tudo aquilo que tem gerado há séculos, milênios, as desencarnações humanas, como também a questão de mérito, a questão de fazerem jus dentro da grande lei, a maior de todas no universo, a de amor, de justiça e de caridade, para que o socorro venha de imediato. Por isso que nós também encontramos, quando nós estudamos um tema, que é um tema que todo espírita deve se dedicar um pouquinho a conhecer, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como exemplo a Terra. O que nós encontramos do outro lado? Tudo arrumadinho? Tudo pronto? Claro que há contextos de vida feliz para aqueles que reingressam no mundo espiritual e são acolhidos de imediato. São tratados em postos de auxílio em hospitais, mas tem uma enorme quantidade de pessoas que não tiveram essa condição de serem logo resgatados, ajudados, recolhidos, esclarecidos e conduzidos aos lugares onde vão ter alívio e vão viver esse período de transição, porque a desencarnação ela pode ser súbita no caso de uma guerra ou de um acidente, mas os espíritos ficam muitas vezes perto do corpo, inclusive no caso dos suicidas, sofrendo as consequências de um certo desligamento maior ou menor, mas ao mesmo tempo um impulso, uma tendência a ficarem perto dos seus corpos que já estão perdendo a vitalidade ou já a perderam completamente. Então, a sua pergunta nos traz esse tipo de reflexão quando nós vamos conhecendo, vamos nos inteirando do que é o mundo espiritual da Terra. E aí é também desse modo, Solange, que nós compreendemos o quanto a humanidade da Terra ela é atrasada. Ela desconhece isso tudo. Então, é como que uma minoria que tem a ver com a literatura espírita de André Luiz, por exemplo, onde você
leu muita coisa linda, mas o grande todo não é refletido nessa literatura. Então, isso também, na medida que nós nos inteiramos dessas dificuldades, isso também é um convite para que nós estudemos a doutrina espírita, para que nós frequentemos as reuniões mediúnicas sérias, como dizia Allan Kardec, e aquilo ali, a reunião, é uma escola, e nós possamos falar sobre isto, divulgar essa noção que aprendemos sobre as dificuldades logo a seguir a desencarnação. Então, Solange, é um convite aos espíritas. E aqui, por último, uma sugestão, né? A palavra encarnação, ela existe. E a palavra desencarnação também. Mas não existe a palavra encarne. Então, não existe a palavra desencarne, que você usou no início da tua pergunta. Então, essa é uma palavra muito utilizada, mas o ideal é nos lembrarmos disso e falarmos sempre em desencarnação. Ela é um pouquinho maior do que desencarne, mas desencarne não é nem no dicionário que você vai poder encontrar, tá bom? Fica a dica. Então, gente, o que mais? Sérgio Torres, por favor, Sérgio. Boa noite a todos. Doutor Sérgio, eu queria perguntar o seguinte: no caso de acidente, a desencarnação se torna mais rápida, uma vez que o acidente pode ser de proporções muito fortes, né? E o corpo físico poder quase que ficar destruído, essa desencarnação é mais rápida, não? Ela é mais rápida, claro. Não é? Ela é completamente diferente da desencarnação de um paciente que contraiu a Covid-19, tendo ou não se imunizado, e adoece com mais gravidade, evolui com insuficiência respiratória e fica 3, 4 semanas lutando pela vida, mas acaba desencarnando. Então, são extremos, você poderia pensar. Então, assim como eu lembrei da queda de um avião, um acidente de motocicleta, um atropelamento, essas coisas tão penosas, né, que nós temos em tão grande número no Brasil, tudo isto geralmente implica numa interrupção súbita da vida e o desenlace no sentido de que o cordão fluídico ele é rompido com muita rapidez. Mesmo assim, Sérgio, ainda tem variação de acordo com propriedades do corpo, propriedades do perispírito e questões morais que são específicas da alma de cada um que vai sofrer esse ou aquele mal. Naturalmente, uma pessoa que sofre um acidente, ele teria que ser tratado lá no astral, né? lá no mundo espiritual, porque deve afetar um pouco o perispírito dele. Né? Não há dúvida, na medida em que o Sérgio lembrou muito bem, você tem um dano ao corpo físico, em geral, para grande parte das pessoas, você tem um dano imediato no perispírito. E aí são poucos, não se tem uma estimativa estatística, mas são poucos, pelo menos se pressupõe, que têm condições de
tamanha condição moral mesmo, né? De, pelo seu pensamento, pelo seu sentimento, pela sua bagagem espiritual, refazer-se com rapidez. Então, a grande maioria vai precisar de ajuda. E aí, o que tem acontecido? Quando não há uma atenção imediata ou o quanto antes para essas vítimas, elas ficam no mundo espiritual, perto ou longe do corpo que acabou de perder a vida, em condições muito precárias, até que um dia recebam como que a ajuda da espiritualidade para um resgate. Por que resgate? Porque essas pessoas, essas almas ou espíritos, eles descem para as regiões, por exemplo, do umbral inferior, e outros, muitos, para as regiões de treva, e outros para as regiões abissais, que acontecem só e durante milênios em mundos muito pouco adiantados, como é o caso da Terra. Então, por exemplo, se nós nos lembramos de André Luiz morre num pós-operatório. Ele era médico, vai fazer uma cirurgia para retirada de um tumor de colo, desencarna, e para onde ele vai? Imediatamente, com tudo que é dele, ele vai para o umbral inferior, que nem é o que é tão mais grave ou pior, que foram as regiões que eu citei há pouco. E você lembra que ele ficou ali um punhado de anos, não é? Até que há uma providência dele, ele lembra da mãe, ele ora e imediatamente vem buscá-lo. E você lembra, quando ele chega na colônia, para onde ele vai? Para o hospital da colônia. E ele fica aos cuidados de Aniceto, fica aos cuidados dos instrutores no hospital e recebe a imposição de mãos para cicatrizar no perispírito aquele dano causado pela própria doença que depois desagou no corpo e fez com que ele precisasse da cirurgia. Mas o seu perispírito estava danificado por causa da doença e ele não precisou de assistência. Então, imaginemos os dramas humanos nessa questão do retorno ao mundo espiritual pela morte física, seja ela de que modo for, previsível ou não. Enfim, é como se fosse, Sérgio, é como uma ciência para nós estudarmos, a ciência da desencarnação, mas não apenas para nós conhecermos um pouco melhor. Isso que nós somos espíritas e que tudo isso tem um quê de familiaridade, não é? Vocês imaginem as dificuldades das outras pessoas que nunca ouviram falar de erraticidade, que é o próximo tema, de cordão fluídico, de perispírito, de mundo espiritual, de sobrevivência, de imortalidade, de assistência espiritual dos benfeitores. Nós imaginamos que essa ignorância sobre temas tão importantes gere o quê? Sofrimento, estagnação, prejuízo para as pessoas que ficam retidas em departamentos de muito sofrimento até que haja um movimento de dentro para fora, mas também, muitas vezes, quando há mérito, de fora para dentro, para que venha o resgate, a assistência e assim por diante. Tá certo, Entendi. Sérgio? Entendi, obrigado.
Obrigado a você. Muito bem. E mais, meus amigos? Lembrem-se que antes dessa questão e desse estudo, que foi o último, nós vimos, acho que em 2 reuniões, nós trabalhamos a questão obsessão, desobsessão. Lembram? A outra coisa que eu podia lembrar agora, para juntar essas 2 temáticas, né? Lembrando da pergunta tanto da Solange como do Sérgio, é a ideia de que, em geral, é outro item dessa ciência, é a ideia de que as pessoas muitas vezes morrem, desencarnam, dentro de processos obsessivos. Muitas vezes até por ação direta ou indireta de espíritos obsessores que estão cobrando dívidas kármicas mais sérias, em função dos erros e comprometimentos em vidas anteriores que nós tivemos e que nos deixam sujeitos, predispostos a sofrimentos até que geram a desencarnação, mais ou menos traumática, mais ou menos em função de doenças mortais, como a doença cardiovascular, a morte súbita cardíaca, o câncer, né? Que também, dependendo de uma evolução má, que não responda ao tratamento oncológico, as pessoas continuam desencarnando por causa dessa doença que é universal na Terra. Né? O número de desencarnações pelo câncer de 1º de janeiro até hoje é um número de centenas de milhares. Então, por que eu estou lembrando? Que um tema também se liga a este último, que é a ideia de que obsessões graves podem fazer parte, e frequentemente fazem, das desencarnações de inúmeras, multidões de pessoas. E aí vejam uma dificuldade a mais, que é nós termos a assistência espiritual para os que desencarnam, havendo também como que uma ação maléfica, uma ação ostensiva prejudicial, por ocasião do que foi vivido um pouco antes da morte física, durante e depois, sabe-se lá por quanto tempo. Então, esse é um outro elemento de reflexão para nós, verdade? Então, alguém gostaria? Não, isso aqui não tem nada a ver com... Fealma. Isso, boa noite, Sérgio e Fátima, boa noite para todos. Oi, Fátima, tudo bem? Seja bem-vinda de volta. Graças a Deus, né? Orientação mesmo, dentro do processo de terapêutica das obsessões, né? Nós temos um companheiro na casa em tratamento de atendimento fraterno, com passes, fluidoterapia, e que sofreu abuso na infância de um dos pais. E veio a descobrir no processo terapêutico o processo de abuso, está sendo tratado, foi encaminhado para terapia, mas está tendo muita dificuldade. E nos traz as questões dos pensamentos continuados, dos receios que foram incutidos na primeira infância, não é? Então, nós temos colocado o nome no processo de desobsessão, semanalmente, né? Fazemos preces por ele, pelo pai, pela pessoa que estava envolvida no incidente, mas nós não sabemos muito como caminhar, porque realmente, mesmo com terapia, está bem complicado.
para atender a necessidade desse companheiro encarnado em relação àquele que o criou, né? Então, a gente percebe que há um componente obsessivo, mas a gente não sabe como lidar assim, diretamente no sentido de auxiliar, né? Muito bem. Fátima, boa noite. Se nós pensarmos bem, todo abusador é um obsessor encarnado. Essa é uma questão. E isso tem a ver, não é, com a terapêutica para essa vítima, mesmo já na fase adulta, e isso precisa ser bem conduzido pelo terapeuta, né? Seja na área da psicologia, das várias áreas, sub-áreas dela, né? Como também em relação à relação que continua existindo entre algoz e vítima. Então, isso é uma coisa que você já orientou, que ele vem fazendo uso. A outra coisa é a ideia de obsessores desencarnados que possam estar como que agravando a situação da vítima encarnada hoje, frequentando o teu grupo. Então, é importante olhar isso de perto, e você tem ideia de que existem equipes e equipes com uma condição melhor ou nem tanto para lidarem com obsessores de certas características, como também, né, Fátima, de incursionarem ao passado da atual vítima, que você comentou, quanto ao que houve antes, para que se pudesse ver se há alguma pendência, se existem espíritos sofrendo, que a vítima de hoje possa ter algum comprometimento. Então, você está no caminho certo, né? A importância dele fazer uma terapia, mas importa muito as condições, qualidades, experiência do terapeuta para questões como essas, e a reunião mediúnica que pretende ajudá-lo. Então, no caminho vocês estão. E a outra questão, para refletirmos, é que existem aspectos ligados a tudo isto que só o tempo, mas um tempo bem aproveitado pela terapia e pelo tratamento espiritual espírita desobsessivo. Então, em medicina, Fátima, cada caso é um caso. Então, se este moço está tendo dificuldades maiores, né, ele pode ser um caso que exija algo além do que vocês já estão fazendo. Então, como eu não conheço, você sim, o que eu posso também fazer é colocar a nossa equipe à disposição para colaborar com vocês e, dentro da ideia de gravidade, ajudá-lo por aqui, nas nossas reuniões também, ou pelo menos em uma delas. Muito obrigado, Sérgio. E o abuso não é abuso físico, é abuso emocional, não é? Infelizmente, tem chegado muitos casos dessa natureza para nós. Entendi. Então, muito obrigada. Entendi. Seja como for, terapia e sabe lá quem é, não é? A ideia do obsessor encarnado funciona exatamente em casos assim. E aí fica tudo mais difícil se as duas pessoas, os dois protagonistas, continuam convivendo pelas necessidades da vida em família. Enfim, se nós pudermos ajudar, às vezes até é preciso abrir para o pai, né? Porque quem age desse modo precisa de ajuda e precisa de desobsessão. Não é se é uma coisa tão prejudicial e ostensiva. Obrigada. Conte conosco.
Tá? Então, gente, Boa noite, é a oi, Cristiane. Cris. Eu não sei se alguém estava na frente para falar que eu não consigo enxergar a tela de todo mundo. Doutor Não é a Sérgio, sua vez. eu queria ver Oi. se você poderia comentar um pouquinho sobre a questão da nossa posição como né, espíritas, adquirindo conhecimento, de como auxiliar a esses irmãos, né, igual eu estava trazendo a questão dos desencarnes trágicos, assim, de nos posicionarmos, de não ficarmos em situações só passivas e sentindo pena deles, mas de nos tornarmos em condições ativas, de estar auxiliando, né? Nós sabemos que temos uma prece pela humanidade, nós temos condições de estar auxiliando, mas qual um outro recurso que despertaria em nós também, todos nós, né, estudantes, aprendizes, trabalhadores, a contribuir de uma forma mais ativa? Uhum. Cristiane, olha só, você traz uma questão assim super bacana, que tem a ver com possibilidades, como você comentou muito bem, de fazermos algo que nós não temos feito. Não é? Porque é como você falou, às vezes nós ficamos sentindo pena, compaixão, às vezes nos mobilizamos um pouquinho para ajudar pela prece, mas o que acontece? No minuto seguinte de quando nós tivemos a notícia triste, a tendência é, quando o noticiário continua falando a respeito, nós vamos até acompanhando por um tempo, dias, horas, semanas, pelos desdobramentos, né? Que o acidente, o contexto foi exigindo. Mas os espíritas podem fazer mais. Se nós pensamos nisso, nós nos mobilizamos mais e melhor. Então, se pensarmos bem, Cris, há ainda, talvez até por um pouco de falta de preparo, de estudo, há uma certa inércia de nossa parte. Mas a sua questão é um convite para nós. Então, eu até, já que foi você que perguntou, eu vou... podem ter outros muitos exemplos, mas eu vou até te pedir para você comentar aqui com o nosso grupo, por exemplo, como foi a nossa reunião entre mim e você, hoje pela manhã, bem cedinho. O que vem acontecendo nas segundas-feiras, todas elas já há um tempinho, você é médium, e uma médium preparada, uma médium com um potencial de trabalho que eu tenho acompanhado, comenta com os amigos, por exemplo, a reunião de hoje pela manhã, porque você compartilhar isto pode ser uma semente para reflexões novas em relação ao que seja possível no dia a dia do espírita em prol dessa questão da desencarnação traumática e ainda mais séria, coletiva, envolvendo tanta gente. Então, eu devolvo a palavra para você. Nós temos tido uma oportunidade de, junto à espiritualidade, de poder auxiliar não só indivíduos, mas uma coletividade, e nós percebemos a necessidade
que existe do nosso fluido, né, do ectoplasma, que nós encarnados podemos contribuir de forma efetiva. Então, com a utilização desse fluido, desse ectoplasma, é incrível a forma como o perispírito desses irmãos desencarnados, nesse processo que eles entram de refazimento, de um recolhimento, auxiliando às vezes eles a saírem de perto dos corpos, né, porque igual estava sendo dito inicialmente, a dificuldade de desconectar, a falta de conhecimento, já a morte trágica, né, a desencarnação trágica. Então, tem sido uma experiência muito gratificante de saber. Não existe, às vezes, nem palavra para descrever o que a gente sente, o que a gente vê, mas o que dá para perceber é que nós podemos fazer algo a mais, é que algo que nós podemos sair da posição de, igual eu estava dizendo, de sentir dó, de sentir pena e entrar colaborar, sermos coparticipantes desse auxílio coletivo individual. Então, eu acho que eu sou muito grata de ter essa oportunidade com o Dr. Sérgio, porque realmente eu não sei por onde, como tudo isso pode começar, mas existe uma possibilidade, existe essa sementinha que nós podemos fazer a diferença na vida, né, dos encarnados e dos desencarnados. É isso que eu tenho para compartilhar. Muito bem, obrigado, viu, Cris? Só para recordar com ela, hoje nós cuidamos de um caso específico de um americano, Caleb, que a própria Cris soube de um drama que ele viveu, desencarnou, esteve perto dela durante a semana, mostrando a sua necessidade de auxílio, e hoje pela manhã ele incorporou e nós conversamos com ele no idioma do país onde ele sempre viveu, essa encarnação, e houve todo um acolhimento por parte dos amigos espirituais dos Estados Unidos, onde a médium e ele reside, para que ele fosse devidamente beneficiado. Vocês não fazem ideia do antes e do depois. Depois nós fomos para onde, Cris? Nós fomos para o Paquistão, porque na semana passada nós tínhamos cuidado de boa parte de mais de 1.200 pessoas que morreram, lamentavelmente, quando 1/3 do país ficou sob águas. E morreram tantas pessoas, de uma maneira muito dolorosa. Na semana anterior, houve como que uma ênfase para mais de 300 crianças, e as crianças foram prioridade dos amigos espirituais e de nossa parte também. E hoje, como não tinha havido condições para cuidarmos dos adultos, cuidamos hoje. Um movimento da espiritualidade socorrista, amiga, superior, em condições de acolher todos eles e levá-los com as técnicas adequadas para saírem das condições, muitos deles ainda debaixo d'água. Corpos que se afogaram, mas os espíritos embaixo de água ainda, pelo apego, sofrendo todos esses dias, porque esse processo aconteceu há uns 15 dias atrás. Muito bem, depois fomos escolhendo o que nós íamos cuidar e optamos, não foi, Cris,
para cuidarmos das vítimas da violência no Brasil, envolvendo suicídios, envolvendo homicídios, envolvendo os mais variados dramas humanos de crianças, de mulheres. Então, numa reunião de 1 hora, mais ou menos, um auxílio muito valioso se pode prestar. E vejam uma outra observação: éramos apenas nós dois no plano físico, mas a condição mediúnica da Cris é quem faz a diferença e nos permite, pela psicofonia, pela incorporação, pelo choque anímico, pela doação fluídica, fazer algo que ajuda os desencarnados. Então, nós nos acostumamos, não é, a pensar em reuniões mediúnicas com meia dúzia de 10 ou 15. Não é? É ótimo, quanto mais trabalhadores envolvidos, mais o trabalho rende. Mas se nós pensamos no quanto se pode fazer com alguém que tenha uma certa experiência no campo da mediunidade, um médium em condições de realizar o trabalho, mas nunca esquecendo que o que mais conta é a ajuda, a supervisão, o esforço dos espíritos elevados, preparados, experientes, na ajuda aos desencarnados. Havia hoje, como tem acontecido, espíritos lindos supervisionando, espíritos não ligados ao Rio de Janeiro ou a Orlando, onde a Cris mora, mas ligados ao mundo, formando equipe que se renova em muitas atividades mediúnicas sérias, mas também nas segundas-feiras pela manhã. Então, é um exemplo, né, dentre outros, que nós podemos buscar e, quem sabe, né, depois de nossa conversa hoje, nós possamos estabelecer outras pequenas equipes trabalhando, vejam só, através de WhatsApp. Sendo que o WhatsApp, né, é a plataforma para nós estarmos criando já há muito tempo essa ponte que viabiliza o trabalho entre Estados Unidos e Brasil. Mas o importante é o que a espiritualidade, em nome de Jesus, pode fazer por nós. Era isso, né, Cris? O que mais, gente? Vamos, quem sabe assim, se não houver mais perguntas, vamos fazer um treinamento? O que vocês acham? O que não quer dizer, né, Feline, que não venham outras questões mais adiante. Olha quanta coisa interessante se conversou esta noite, né? A partir do que vocês foram trazendo. Então, eu penso que nós podemos, já interrompendo a gravação, encerrarmos esta etapa e começarmos o treinamento. Pode ser? Então, combinado. Vivi? Só um minutinho, já estou. Tudo bem, não tem pressa. Então, enquanto isto, por favor,